queridos? Muito bom, né? Tempo precioso esse aqui na presença do Senhor. Deus já fez grandes coisas através do louvor, através da catequese, e esperamos que Ele continue assim fazendo para a honra e glória dEle. Amém? Queridos, tem algum tempo que Deus tem trago uma carga ao meu coração. Acredito eu que de dezembro, janeiro para cá, e carga essa que eu estava ouvindo o Edmar no último encontrão, e ouvindo hoje a catequese, parece que nossa conversa vai se entrelaçar, Edmar. Nosso bate-papo vai ser muito parecido, muito semelhante. O fato é, amados, que eu quero falar com vocês, comunicar a vocês sobre porta, caminho e alvo. Olha aqui para mim, a Dani vai ajustar ali, fique em paz. Se não funcionar lá, aqui vai funcionar na minha cabeça. Afinal de contas, eu sou paraibano, tenho cabeça grande para acumular bastante informação. Estou ficando velho também, estou esquecido também. De vez em quando eu esqueço alguma coisa. Preciso dos irmãos aí. Amados, nós temos entendido que a igreja, nesses últimos tempos, tem vivido um tempo de restauração. Deus vem restaurando muitas coisas entre nós, a ponto que, ao conversarmos com os irmãos, na atualidade, hoje, percebemos com nitidez a alegria, a disposição dos irmãos de ver o correto ordenamento, de ver as mudanças já feitas pelo Senhor nas igrejas, nas casas, nos vínculos específicos. E Deus vem fazendo, e Deus vem restaurando. E temos dito que a igreja ela não nasce pronta. É um processo em construção. E nesse meio tempo, eu tenho parado para observar como nós estamos vivendo um processo de restauração. Nós temos que olhar para a planta, nós temos que olhar para o modelo. E a planta e esse modelo está na Bíblia. Ou seja, nós temos que estar com os nossos olhos bem fixos na doutrina, porque ali está contido todos os conselhos de Deus. Na Bíblia está contido todas as orientações do Senhor, para que possamos fazer da forma que Ele quer, da maneira que lhe agrade. Então nós temos que ser homens e mulheres apegados a essa doutrina, apegado a essa planta que foi deixada e estabelecida pelo Senhor. E esse tema, porta, caminho e alvo, eu percebo que por um determinado momento, nós como discípulos, acabamos meio que se perdendo nesse processo. Ou meio que tirando os olhos da onde o Senhor quer nos levar. Você quer mexer comigo? Coloca para mim um alvo. Você quer mexer comigo? Coloca para mim um desafio. E para mim, a doutrina, o evangelho do reino de Deus é encantador. Porque para mim, Jesus deixou estabelecido um alvo. Jesus deixou algo para que seja alcançado.
E quando eu não tenho uma visão clara a respeito disso, eu corro o risco de ficar perdido, sem um norte, sem uma direção. Eu corro o risco de ficar como Paulo usa a expressão em Coríntios, ficar dando murros no ar. E eu tenho pavor, eu sou, como pessoa, eu sou limitadíssimo a ficar dando golpes no ar. Eu não gosto. Eu não gosto de ficar dando murros no ar. Eu gosto de trabalhar com objetivo. Eu gosto de trabalhar sabendo aonde eu quero chegar. Eu gosto de trabalhar com alvos. Mas eu percebo que alguns, às vezes, se perdem. Perdem a visão da onde Deus quer que venhamos chegar. E por isso eu fui olhar para a planta. Eu fui olhar para o modelo deixado pelo Senhor. E aí eu quero falar de porta, caminho e alvo para nos ajudar, para nos trazer a lembrança que foi deixado para nós um alvo a ser alcançado, que foi deixado para nós um objetivo a ser alcançado, para que eu não fique dando golpes no ar, para que eu não fique como um menino inconstante, de um lado para outro. Por isso eu quero falar desse tema. E não tem como falar desse tema se não abordar o segundo tópico da apostila 1, que é a ordem. Vamos lá? A ordem que o Senhor Jesus nos deu. E aí eu quero fazer uma perguntinha. Qual foi a ordem que Jesus nos deu? Será? Só segura um pouquinho a resposta. Será que a ordem que o Senhor Jesus nos deu foi juntar uma multidão de pessoas em um local, em um lugar, e ter lá o pastor, o líder, o cooperador, e vir para o púlpito e trazer ministrações, pregações, fazer estudos? Será, amados, que essa foi a ordem que o Senhor Jesus nos deu? Foi ou não? Não foi, né? Essa não foi a ordem que o Senhor Jesus nos deu. Mas parece que muitos ou alguns têm entendido, talvez não entre nós, mas talvez muitos tenham entendido que essa foi a ordem que o Senhor Jesus nos deu. Juntar uma multidão de pessoas e pregação, e ensinamento, e pregação, e ensinamento, achando que o púlpito vai formar. Mas isso é um erro, porque essa não foi a ordem que o Senhor Jesus nos deu. Vamos lá então, para o primeiro ponto. Não vai dar, bom, pelo menos eu não consigo enxergar, porque também estou sem óculos, né? Vou colocar o óculos, mas acredito que não vou conseguir enxergar lá, mas vou conseguir ver aqui com vocês. Quem tiver as vistas boas, conseguir ler lá, vai dar para acompanhar. Mas, amados, outra perguntinha que não pode calar, que está dentro da ordem que o Senhor Jesus nos deu. O que foi que Jesus nos mandou fazer? Vamos lá? O que foi que Jesus nos mandou fazer? Discípulos. Aonde está escrito? Então vamos citar todos juntos, Mateus 28, 18 a 20. Jesus aproximando, toda a autoridade me foi dada nos céus. Ide.
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias, aleluias. Estamos aqui fazendo uma catequese do nosso material. Amados, Jesus não nos mandou juntar uma multidão de gente. Jesus não nos mandou fazer grandes reuniões. Jesus nos mandou fazer discípulo. Foi isso que Jesus nos mandou fazer. Discípulos. Agora tem uma outra perguntinha. Para quem Jesus deu essa ordem? Ele deu essa ordem para um fariseu? Jesus deu essa ordem de que se fizesse discípulo para um saduceu? Jesus pediu ou mandou aos romanos? Para quem Jesus pediu? Para quem Jesus ordenou que fizesse discípulos? Quem, amados? Nós. Para mim. Mas especificamente nesse capítulo, nesse livro de Mateus 28, 18 a 20, Jesus estava pedindo aos seus discípulos. Por que será que Jesus pediu aos seus discípulos? Por que Jesus não pediu aos doutores da lei, que manjavam tudo de lei, que entendiam tudo sobre a lei? Por que Jesus deu essa ordem para 12 homens, para pescadores, homens simples? Por que será que ele deu essa ordem aos seus discípulos e não aos mestres da lei? Sabe por quê, amados? Por um negócio bem simples. Ovelha gera ovelha. Bode gera bode. É simples assim. Discípulo gera discípulo. Ele não gera outra qualidade. Ele gera discípulo. Ovelha vai gerar ovelha. Ele não vai gerar um bode. Vocês já viram aquele pé de manga gerar abacaxi? Não. Sabe por quê? Porque ele é um pé de manga. Então, amados, Jesus, quando deu essa ordem, ide, fazei discípulos, ele sabia que aqueles homens eram discípulos, e a qualidade que ele queria era também de discípulos. Queridos, são detalhes que temos que estar atento. São detalhes que temos que observar. Porque às vezes está na nossa frente, está aqui, diante dos nossos olhos, e nós não conseguimos compreender essas verdades. Nós não conseguimos compreender o que o Senhor está querendo, o que o Senhor está pedindo. Eu quero fazer outra perguntinha para vocês. Uma vez Jesus, dado esta ordem, eu posso negligenciar esta ordem dada por Jesus? Sim ou não? Nós não podemos negligenciar. Eu posso achar, ou desejar, ou querer fazer do meu jeito, do meu gosto, como eu quero, como eu acho, como eu penso.
Ou tem que ser do jeito dele? Amados, foi nos deixado um modelo, foi nos deixado uma planta, foi nos deixado homens que eram padrão, modelos para os demais. Por isso, se faz necessário nos apegarmos a essa planta, nos apegarmos a este modelo, nos apegarmos a essa doutrina deixada e estabelecida por Cristo Jesus, para que entendamos como Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Para que eu não fique perdido, porque eu posso entrar por aquela porta, ali não está o desenho, mas eu posso entrar pela porta e no caminho eu posso me perder. Vocês sabiam que muitos já estiveram conosco, que muitos já passaram pela porta estreita, e depois de adentrar a porta estreita, se perderam? Vocês sabiam que muitos já congregaram conosco, já nos abraçaram, chamaram de irmão, ou falaram, eu sou um discípulo de Jesus, e hoje estão perdidos? Sem rumo, sem direção, sem saber para onde estão indo? Talvez buscando a homens, ou uma placa de igreja, ou uma religião, e achando que estão no caminho. Por isso, amados, se faz necessário olhar para a doutrina do Senhor. Se faz necessário conferir se a minha prática está condizendo com aquilo que está escrito e deixado por Cristo Jesus. É necessário que tenhamos esse coração de conferir com a palavra se a minha vida procede conforme Jesus quer e deixou estabelecido. E eu quero fazer uma catequese aqui rapidamente com vocês. Sei que vocês sabem tudo, sei que vocês são fera, de cós salteado, mas eu quero fazer uma catequese rápida. E conto com a sabedoria e o conhecimento abundante que existe aí dentro de cada um de vocês. Por que Jesus quer discípulo? Me remete a perguntar, o que é um discípulo? Vamos lá? O que é um discípulo? Então vamos lá, agora vamos aqui. Um discípulo é alguém que crê em tudo o que Cristo... Um discípulo é aquele que faz tudo o que Cristo disse e faz tudo o que Ele manda. É aquele que crê em tudo o que Ele disse, mas Ele também faz tudo o que Ele manda. Aí, amados, isso me arremete para outro texto. 1 João 2,6. Vocês lembram o que diz lá? Aquele que diz, deve andar. Sabe por que Jesus quer discípulo? Sabe por que Jesus, quando estava fazendo o homem, juntamente com o Pai lá em Gênesis, Ele não quis criar robôs, Ele não quis uma família de robôs programados para fazer aquilo, programado para fazer sempre aquilo, porque Ele queria discípulos, Ele queria filhos, homens que crescem neles, homens e mulheres que também vivessem da forma e do jeito que assim Ele desejou.
Você tem andado do jeito que ele tem te ensinado? Porque um discípulo é aquele que crê em tudo que Cristo disse, mas também faz tudo igual ele ordenou. A sua prática condiz com o discípulo? Aí vem outra pergunta, que sei que vocês sabem também de qual é salteado. Por que o termo discípulo? Vocês lembram? Por que nós usamos o termo discípulo? Estou fazendo a catequese com vocês, tá, amados? Porque é um termo mais abrangente e expressa com exatidão, vamos lá? A realidade da vida. Ih, rapaz, tá devagar, hein? Por que, amados, que nós usamos o termo discípulo? Esqueceram? A realidade da vida de alguém que pertence. Então eu vou falar para vocês. Porque é um termo mais abrangente e expressa com mais exatidão a realidade da vida de alguém que pertence ao reino de Deus. Vocês sabem o que significa isso, amados? Que a minha vida e a sua vida tem que expressar o reino de Deus. Significa que as pessoas que andam comigo veem com facilidade a vida de Cristo em mim. Porque a minha vida expressa a vida de Cristo. Eu não preciso fazer força. Eu não preciso gemer. Embora tem hora que temos que nos esforçar. Mas, amados, quando faço por amor, quando faço porque fui conquistado, o falar da minha boca sai Jesus. O expressar do meu corpo expressa Jesus. As minhas atitudes, as minhas ações expressam Cristo Jesus. Isso é simples, amados. Eu fui conquistado para isso. Eu fui alistado para isso. Eu digo para as pessoas, eu sou um discípulo. A minha vida tem que expressar a vida de Cristo. O meu jeito de ser, a minha forma de falar, a forma como eu ajo, tem que transmitir a vida de Cristo. Será que eu e você, por onde andamos, por onde passamos, temos transmitido a vida de Cristo? Exalamos o bom perfume de Cristo? Será que o falar da minha boca é Jesus? Porque eu acabei de falar uma frase que um discípulo é alguém que crê em tudo que Cristo diz e faz tudo o que Ele manda. Eu acabei de dizer a vocês que é um termo mais abrangente, que expressa com mais exatidão a realidade da vida de alguém que pertence ao reino de Deus. Será que isso é uma verdade na minha vida? Amados, eu posso enganar o Raimundo por um dia, eu posso enganar o Raimundo por um mês, mas eu não vou conseguir enganar você, Raimundo, a vida inteira. Eu posso enganar a minha esposa, eu posso enganar os meus filhos por um dia, por um mês, mas eu não vou conseguir enganá-los a vida inteira. E a Deus eu não engano
nunca, porque Ele sabe e conhece todo o meu coração. Eu posso afirmar com todas as letras que sou um discípulo? Amados, o Senhor deu essa ordem aos seus discípulos, porque Ele queria e continua querendo discípulos. Mas somente uma qualidade de gente é capaz de fazer discípulo. Sabe qual? Discípulo. Ovelha gera ovelha. Ovelha não gera bode. E o contrário também é verdadeiro. Bode não gera ovelha. Bode gera bode. Por isso Jesus pediu aos seus discípulos: ide, façam discípulos. Aonde vocês forem, anunciem, pratiquem, façam aquilo que eu vos pedi e vocês farão discípulos. Nós vimos aqui agora, ainda há pouco, um exemplo de um homem que estava trabalhando na empresa e foi tomar café com um colega de trabalho. E ao tomar café com um colega de trabalho, abordou o amigo. Você conhece Jesus? Você sabe qual é o sonho de Deus para a sua vida? Sabe o que esse homem gerou? Discípulo. Hoje foi aqui apresentado a nós um novo irmão para a honra e glória do Senhor Jesus. Vocês viram como é fácil? Será que Alceni ficou sentindo dores para falar de Jesus para esse amigo? Amados, Jesus conta com você para gerar discípulo, porque você é discípulo. Vira para o seu irmão, diga para ele: você é um discípulo de Jesus. Agora diga para ele: você precisa gerar discípulo. Queridos, está sobre mim e você a responsabilidade de expressar a vida de Cristo, de transbordar a vida de Cristo. Está sobre mim e você como discípulo exalar o bom perfume de Cristo às pessoas que estão ao nosso redor. É sobre mim. É para mim essa responsabilidade. É minha. Foi dada a mim e a você. Não foi aos fariseus, aos saduceus, não foi aos mestres da lei. Foi aos seus discípulos. E cabe a mim e a você exalar a vida de Cristo. Que o seu e o meu caminhar, amados, possa fluir a vida de Cristo. Que o seu e o meu respirar seja o reino de Deus. No café da manhã, na empresa, no bate-papo com a esposa ou com o marido, no bate-papo com o filho, com as filhas. Seja Cristo o nosso bate-papo. Seja o reino de Deus a nossa conversa. Você está cheio da vida de Cristo? Você está cheio da palavra de Cristo? Vocês sabem, já ouviram falar numa palavrinha, pleiros? Já ouviram falar nessa palavrinha?
Levanta a mão, quem já ouviu falar? Vocês sabem o que significa? Amados, a todos nós foi derramado o Espírito Santo de Deus. Sobre cada um aqui foi derramado a presença de Deus. Mas cabe a mim o buscar a vida de Cristo. Cabe a mim ir atrás dessa comunhão, desse relacionamento. Cabe a mim, amados, manter o pleiro de Deus na minha vida. Cabe a mim demonstrar o caráter de Cristo. Cabe a mim manifestar os frutos do Espírito Santo. Mas para isso requer decisão, disposição. Para isso, amados, requer continuidade. O pleiros é um contínuo esvaziamento do meu eu e uma busca incessante da vida de Cristo para dentro de mim. Como está a sua vida? Você está cheio do pleiro de Deus? A vida de Cristo flui com naturalidade? Ou você tem que se esforçar para exalar a vida de Cristo? Deus está buscando homens e mulheres que sejam fiéis a essa ordem. Deus está buscando homens e mulheres que sejam fiéis a esse mandamento. Fazer discípulo. Ide, ide. Mas, amados, não tem como eu falar de fazer discípulo sem comunicar a vocês o que gera, como gerar para fazer discípulo. Do que devemos falar para fazer discípulo. Eu quero usar Pedro como exemplo. Pedro, em Atos 2, 22 a 39, ele faz uma exposição para uma multidão de homens e mulheres. E ao fazer essa exposição dessa palavra, ele nos dá uma dica clara de como é esse fazer discípulo. Ele fala do conteúdo. Sabe qual é o conteúdo que eu tenho que usar para fazer discípulo? Jesus. Falar de Jesus. Você sabe qual foi o conteúdo que o Alceni ganhou esse novo irmão para Jesus? Falar do próprio Jesus. Falar das coisas boas que Jesus tem feito na vida dele. Esse foi o mesmo conteúdo que Pedro usou em Atos 2, 22. Fez nessa passagem, conquistou uma multidão de vidas, de discípulos para Jesus, anunciando a vida de Cristo. Você tem anunciado a vida de Cristo? Você tem falado desse depósito que está aí dentro de você? Dessa riqueza que está aí dentro de você? Existe um tesouro aí dentro de você. O que você tem feito com esse tesouro? Você tem usado ele? Você tem gastado ele? Amados, uma pessoa que usa o tesouro, uma pessoa que exala a vida de Cristo, ela constantemente é abordada dessa forma. Você é diferente. O que tem em você que te faz diferente? Você é abordado pelas pessoas dessa forma? Naturalmente, ao se relacionar,
com os amigos, parentes, vizinhos, colega de trabalho, quando nós exalamos a vida de Cristo, naturalmente somos questionados. Por que você é diferente? O que tem em você? Que você tem algo que é diferente dos demais. Sabe o que é isso, amados? É Cristo. Cristo te faz diferente dos demais. Cristo te faz diferente daqueles que estão perdidos, daqueles que estão vivendo debaixo de um jugo de escravidão. Mas cuidado, abra os seus olhos, porque você pode também viver com mesclas na sua vida. E isso pode atrapalhar as pessoas verem em você a diferença. Pedro começa a falar de Jesus. E sabe o que Pedro começa a falar? Jesus, sua vida e sua obra, para aquelas pessoas. Irmãos, quero dizer a vocês que veio um homem, um Deus, ele sendo Deus, veio à terra como homem. O Criador se tornou em uma de suas criaturas. Ele estava com o Pai, mas ele se esvaziou, desceu à terra. Ele já existia antes de todas as coisas. Ele continuou o seu esvaziamento. Ele continuou se esvaziando, deixando de ser Deus para ser uma de suas criaturas. Isso foi uma grande humilhação para ele, como Deus. Viveu aqui na terra como homem, sendo tentado em todas as coisas. Porém, quero dizer a vocês que esse Jesus foi perfeito. Não cometeu nenhum pecado, nem na sua boca se achou engano. Eu estou falando algo que vocês não sabem? Eu estou falando algo... Pedro estava falando algo que nós, melhor, né? Que nós não sabemos. Faz parte de nossa catequese. Era isso que Pedro estava comunicando a essas pessoas. A Cristo Jesus, o Senhor, amados. Algo que faz parte de nossa catequese. Algo que está aí dentro de vocês. Porém, muitas vezes nós guardamos no nosso bolso, na nossa mochila, na nossa bolsa, e não usamos na nossa comunicação. Por isso deixamos de fazer discípulos. Eu estou animando vocês a usarem esse depósito que está aí dentro de vocês, essa catequese, esse material rico que Deus nos deu, a Bíblia. Mas aí, amados, Deus tão bom e misericordioso, falou assim, rapaz, eu vou levantar uns homens que são capazes de compilar um material chamado Kit Apostila 1, depois Apostila do Discipulador 1, depois Apostila 2, depois Apostila do Discipulador 2, depois Kit Discipulador, depois Kit Cooperador. Está tudo aí nas nossas mãos, dado. Basta-nos pegar esse material e revisar, e catequizar, e estudar, e se inteirar desse material que foi dado a nós, fruto de labor de homens como Mário, Marcos, Ion, Edmar, Júnior, fruto do labor desses homens, foi dado a você e a mim. Querido, querida, está aqui. E se esmera, estuda, leia, que isso vai ser muito útil à sua fé e à fé daqueles que vão andar com você. Você tem estudado esse material? Você tem lido, se inteirado desse material?
Amados, para fazermos discípulos, temos que ser discípulo, pois só um discípulo gera discípulo. Não tem outro meio, não tem outra forma. Somente gera discípulo aquele que é discípulo. E ele tem que pregar a Jesus Cristo Senhor. Não existe outro Deus, não existe outra pregação que gere discípulo. Somente a pregação do Evangelho do Reino de Deus, aonde ela é recheada da vida e obra de Cristo Jesus e também dos seus mandamentos, dos seus querigmas, dos seus didaquê. Não adianta pregar só querigma. Tem que ter os dois. Tem que ter também o didaquê, que é os mandamentos. Nós sabemos o que é isso? Sabemos diferenciar, compreender o que é um didaquê, o que é um querigma? Compreendemos? Está tudo no nosso material. Está tudo compilado, dado, entregue a nós. Por isso nos esmeramos nas igrejas das casas. Para que saibamos como fazer. Para que saibamos como Cristo quer que façamos. Aí o líder, o pastor, está à frente e luta, se esmera, estuda, se dedica. E o discípulo pega a apostila, o material e deixa empoeirado. Passa dias, semana, sem olhar, sem ler. Será que nós vamos saber o que significa o termo discípulo? Queridos, precisamos nos encher da vida de Jesus. Precisamos nos encher dessas palavras deixadas por Cristo Jesus, para que a minha vida e a sua vida possa gerar discípulos. Não tem outra forma, não tem outro meio. E esse mesmo Pedro, quando chegou no versículo 38, ele disse assim, no versículo 37, aquela multidão ao ouvir Pedro sobre Jesus, sua vida e sua obra, a palavra diz que os seus corações se compungiram, se perguntaram a Pedro, Pedro, o que eu devo fazer? E no versículo 38, Pedro apresenta a porta. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro estava apresentando a porta do reino de Deus. Essa porta foi apresentada a mim e você. E nós adentramos nela. E nós passamos por ela. E agora, Pedro? E agora, Pedrão? Como é que eu vou fazer? O que tenho que fazer? E agora, Edmar? E agora, Júnior? Como vou fazer? Eu já passei pela porta. Eu já experimentei o arrependimento, que é uma mudança de atitude interior que acontece no meu coração. Vocês se lembram das 4 atitudes que vêm acompanhado com o arrependimento? Estou fazendo a catequese com vocês. Estou fazendo a catequese aqui de cabeça. Está lá em Marcos 8, 34 e 36. Tomar a cruz, perder a vida, negar-se a si mesmo e renunciar a tudo quanto tem. Essas são as 4 atitudes
que sabe o que é quem experimentou o verdadeiro arrependimento. Eu e você experimentamos isso. Nós passamos por aquela portinha. Está vendo aquele desenho lá? Olha lá, ó. Tem uma portinha aberta lá, ó. Nós já passamos por aquela porta. Diga para o seu irmão, você já passou por aquela porta. Amados, a obra na minha vida e na sua vida, ela não para porque passamos pela porta do reino de Deus. A obra que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida, ela não termina porque passamos pela porta. Jesus deu uma outra ordem que está lá em Mateus 28, 20. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vocês sabem o que significa isso? Nós podemos dizer que aqueles que passaram pela porta do reino de Deus é alguém que experimentou o verdadeiro arrependimento, mudou de atitude interior no seu coração e está no caminho. E está no caminho. O caminho é aprender a guardar todas as coisas que Jesus me ordenou. Você tem aprendido a guardar? Ou você tem ouvido, ou você tem sido um bom ouvinte? É muito bom ver o Edmar pregar. É uma delícia ver o Júnior pregar. Como é gostoso! Irmãos, eu quero lembrar você está no caminho. Você tem que aprender a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Você tem se esmerado para aprender a guardar? Você tem sido um bom observador e praticante da doutrina do Senhor? Semana passada Deus aprofundou conosco. Foi profundo conosco. Nos advertiu a respeito dessa verdade, o que é ser um discípulo. Nos advertiu que eu tenho que fazer discípulo. E aí Deus usa o Estevão e traz uma palavra, aonde o Estevão faz uma observação sobre a vida de Davi, que, Estevão, amei a sua observação, fui para casa meditando nela. Sabe qual foi a observação que Estevão fez sobre a vida de Davi? É que Deus amou a Davi, porém não o poupou do pecado dele. Amados, aquele que está no caminho tem que se esforçar para guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado. Não é só saber. Eu tenho que viver. Eu tenho que praticar. Podemos dizer que um discípulo é aquele que entrou pela porta do reino, está andando no caminho e buscando diligentemente o alvo. Olha lá o alvo lá em cima. Ó. Você tem buscado aquele alvo? Você tem buscado ser semelhante a Jesus? Você tem buscado ser parecido com Jesus? A sua prática condiz com aquilo que você sabe? O presbitério tem andado muito preocupado, porque nós temos entendido que nós sabemos muita coisa já. Amados, o depósito que existe dentro de você e de mim
é enorme. Existe uma riqueza muito grande da vida de Cristo dentro de mim, de você. Existe um conhecimento muito grande, muito profundo, mas nós temos nos preocupado, não só o saber, mas o viver é tão importante quanto o saber. Você tem vivido aquilo que você sabe? Você tem vivido aquilo que esses homens têm se esmerado para ser exemplo, para ser modelo e para ensinar a nós, a igreja? Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus Pai. Você tem deixado os embaraços da vida e corrido em busca daquele alvo, que é ser semelhante a Jesus? Eu e você já passamos pela porta do reino. Nós estamos no caminho. Existe uma necessidade, amados, de correr para aquele alvo. A Bíblia está dizendo, corramos. Vamos em busca daquele alvo. Andem, caminhem, corram em busca do alvo. Será que eu tenho corrido em busca desse alvo, de ser semelhante a Jesus? Amados, lá em Efésios 4, 14 e 15, texto muito conhecido também entre nós, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Em quem? Naquele que é o cabeça, Cristo. Você é um menino ainda, na fé? Ou você já é maduro? Que nível você está? Que nível você pode se considerar? Amados, é com muita tristeza que nós às vezes conhecemos irmãos que já está entre nós 10 anos, 8 anos, 12 anos. Aí você pergunta assim para ele, não precisa me responder, Isaías, porque eu sei que você não é esse tipo de gente. Eu sei dos seus frutos, mas eu estou pegando você como exemplo. Quantos discípulos você cuida, Isaías? Nenhum. Quantos anos você está entre nós? 8 anos, 6 anos, 10 anos. Amados, isso é doloroso para nós. Existe um homem que deu sua vida por amor de mim e de você, e deixou traçado um caminho, e deixou traçado um alvo, uma meta, e deixou para nós uma planta que disse assim: olha, Raimundo, faça isso, Raimundo, siga esse caminho, Raimundo, e você irá bem. E nós muitas vezes nos perdemos no caminho.
Edmã, você se converteu com quantos anos? 17 anos. Com quantos anos você começou a cuidar de vidas, Edmã? 18. Eu não sabia dessa história do Edmã. Viajei com Edmã semana passada para o Acre e estando com aqueles irmãos, fui muito reanimado pela história do Edmã. Porque eu pude compreender que se pro Edmã, com 1 ano de convertido, ele já estava cuidando de vida, é possível para mim e para você. Quantas vidas? Vira para o seu irmão, pergunta para ele, quantos discípulos você cuida? Paulo, quantas vidas você cuida, Paulo? Não precisa me responder, é só para você pensar. Quero pedir para você fazer uma outra perguntinha para o seu irmão, para a sua irmã. Quanto tempo você tem de convertido? Quanto tempo você tem que passou por aquela porta do reino de Deus? Tem quanto tempo, irmão? Pergunta para o seu irmão. Quanto tempo tem que você passou por aquela porta do reino de Deus? Você sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu quero colocar a cabecinha de vocês para pensar. Eu quero colocar a cabecinha de vocês para funcionar. Eu me converti em 90 para 91. Eu não fui tão acelerado como Edmã. Mas me alegra muito em saber que Deus tem levantado homens como ele, que serve de exemplo, de modelo para mim. Eu estou falando do Edmar, eu não perguntei do Júnior ainda. Eu não perguntei para você, né, companheiro? Quantos anos você se converteu? Com quantos anos você formou? Teve homens, discípulos ligados a você? Mas provavelmente não tenha demorado muito, porque você é um homem de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, tem se esmerado? Tem sido diligente? Ou você ainda está aqui enquadrado nessa palavra que eu vou ler com vocês de Hebreus 5, 11? Sobre isto tenho muito que dizer. Hebreus 5, 11 em diante, tá? Até 14, tá? Sobre isso tenho muito que dizer, mas difícil de interpretação. Porquanto os tornastes tardios em ouvir. Porque devendo já ser mestres, em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como mal. Irmãos, com essas perguntinhas eu estou colocando a gente para pensar. Eu sou um menino na fé ou eu já sou uma pessoa madura? Qual o tempo? Qual o tempo que você tem de fé? Você, será que não já deveria ser mestre pelo depósito que há em você? Irmãs, será que vocês... Aí as irmãs falam assim, né? Bom, aí essa resposta é só para os homens, essa pergunta é só para os homens, né? Porque não tem mestras. Tem mestres, mestras não.
Pois é, mas na Bíblia tem mulheres idôneas, ajudadoras. Irmãs, vocês são, pelo tempo decorrido de vida, de fé, vocês são mulheres idôneas? Mulheres sujeitas aos maridos de vocês? Mulheres que se sujeitam com facilidade, sem gemer, sem reclamar? Como é a sua sujeição, irmã, ao seu marido? É para todos. Irmãs, não tem mestras, mas tem boas donas de casa. Mulheres idôneas que amam seus maridos e que amam seus filhos, que têm prazer na sua casa, que ajuda a cooperar com as irmãs mais novas, a amarem e serem sujeitas aos seus maridos. Você é dessas? Que é exemplo, que é modelo de esposa idônea, fiel? Ou você é uma neófita na fé? Ou você ainda tem que vir o pastor Edmar, o pastor Júnior, junto com as esposas, a esposa Eliane, a esposa Miriam, para falar assim: queridinha, a Bíblia está ensinando aqui em Efésios 5 que você tem que ser sujeita a seu marido. Como é que é, irmã? Olha o tempo decorrido de sua fé. Irmãos, agora eu estou para os homens. Qual o tempo decorrido da sua fé? Você já cuida de discípulo? Você já é um discipulador? Você já é um cooperador? Tem uma igreja na sua casa? Eu me converti, como ia dizendo a vocês, de 90 para 91. O Luiz foi meu primeiro discipulador. O Luiz mora em Cacoal. Aí o Hélio Mota, que era um xará meu e pastor, companheiro de Edmar e de Júnior, falou assim: rapaz, ô Hélio, você quer se encostar em mim? Eu falei: ô Hélio, eu vou encostar em você. Cuida de mim. Os mais, não vou falar os antigos, né, mas a turma da... Está na leitura, está aqui. Cuida de mim. Eu falei: tá bom. Aí o Hélio foi cuidar de mim. E aí depois, passou um tempo, aí Edmar falou assim: ô Hélio, acho que eu vou cuidar de você. Falei: sério? Sério. Beleza, eu vou bater um papo com ele e depois eu te confirmo. Aí Edmar falou assim: vem para cá. Aí eu falei: Edmar, é o seguinte, eu sou um cara muito complicado. Sou muito difícil de mexer. E já fui entregando o pacote para o Edmar. Sabe qual era o pacote? Os meus pecados. As minhas dificuldades. E ele foi escrevendo. Ele foi escrevendo. Passou um tempo, não muito tempo, menos de um ano, Edmar falou assim: hein, eu vou viajar. Aí tem você, tem o Paulo, tem o Silmar. Quem mais? Tinha uns solteiros lá, mas, vocês ficam aí e assumem. Eu falei: Edmar, você é doido? Não dou conta não, cara. Eu não sei fazer isso não, moço. Ele falou assim: não, você tem o Espírito Santo de Deus. Fica tranquilo, fica na paz. 94 casei. Aí fiquei esse tempo todo na igreja, na casa dele, ajudando ele. Eu, Paulo, Silmar, Cícero, Edeilton, essa turma que hoje aí estão tudo cooperando com o Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí casei em 94, março de 94. Aí o Edmar e o Júnior falaram assim: rapaz, seguinte, acho que você já tem muito tempo casado, 4 meses casado. Vamos começar a igreja na sua casa. Seu companheiro vai ser o Paulo. É isso, Paulo? É isso, Edmar e Júnior. 4 meses de casado.
Começamos uma igreja na minha casa, eu casado e o Paulo solteiro, com 12 discípulos. E de 94 para cá, estou aqui até hoje. Mas não estou falando isso para me gloriar. Eu estou falando isso para mostrar a vocês que os meus olhos sempre estiveram em Cristo. Cristo é o meu chamado. Cristo é o meu alvo. Cristo é minha meta. Cristo é minha meta, amados. Se seu alvo é 0, você vai alcançar 0. Qual o tempo decorrido da sua vida, queridos? Quantos anos de fé você tem? Eu tenho me preocupado de que esse rebanho não seja um rebanho de homens e mulheres que sejam grandes conhecedores de letra, mas sejam grandes praticantes da palavra de Deus. Existe uma meta para nós que foi colocada por Jesus. Eu tenho que correr em busca disso. Eu tenho que lutar, eu tenho que me esmerar. O autor aos Hebreus diz que existia homens negligentes. Você sabe o que significa ser negligente? É lento, tardio, preguiçoso. Talvez aqui entre nós temos homens que já poderiam ser mestres, mas ainda precisa ser ensinado sobre os princípios elementares, os rudimentos da nossa fé. Abre os seus olhos, o Senhor não te chamou para ser uma criança eterna. O Senhor te chamou para ser maduro, para você crescer, para você ser semelhante a Jesus, para você cuidar de vidas, para você cooperar com o reino de Deus, para ter uma igreja na sua casa. Que tipo de homem e mulher você é, meu irmão, minha irmã? Tito 2:12, quero ler com vocês. Tito 2:12. Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Como você tem vivido nesse século? Como tem sido a sua vida nesse presente século? Tem sido sensata? Você sabe o que significa essa palavra sensata? É sóbrio, é vigilante, é atento. Você é sóbrio? É vigilante? Você sabe o que significa a palavra justa? É propriamente do correto. É alguém que busca ser correto, justo, fazer aquilo que lhe foi pedido. Um rei, um Deus chamado Jesus, lhe deu uma ordem: ide, fazei discípulo de todas as nações. Deu uma ordem: sejam iguais a mim, sejam semelhantes a mim. Você tem lutado por isso? Você tem buscado ser semelhante a Ele? Você tem buscado ter uma vida piedosa? Vocês sabem o que significa ter uma vida piedosa? Piedosa é virtude que implica em devoção a Deus, que se reflete em uma ação de amor e compaixão pelo próximo.
Você tem sido um homem ou uma mulher que tem buscado viver em amor e compaixão pelo próximo? Porque tem muitas vidas se perdendo, que passa todos os dias na frente da sua casa, ou bem pertinho de você, e você não fala nada. Onde está a sua compaixão, irmão, irmã? O Edmar nos abordou bem isso no encontrão passado. Amados, 2 Timóteo, li esse texto hoje, 2, 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Existe aqui nessa igreja homens que se esmeram para ser modelo, para ser exemplo, para instruir vocês, irmãos. Para instruir, para que vocês possam receber e também dar, fazer igual. O que vocês, o que nós, o que eu tenho feito com todas essas instruções que eu tenho recebido? Vamos ler Tito 2:3. Quanto às mulheres idosas, eu julgo que essa mulher idosa aqui, Paulo estava se referindo a uma mulher experiente, né? Nós temos o costume de dizer que quando estamos aumentando na idade, nós estamos ficando experientes. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui está, irmãs, a parte de vocês das mestras. Como você se acha, se encontra dentro dessa passagem? Como você se acha? Quanto aos moços, de igual modo, exortos, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão das boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Como é a sua linguagem, jovem? Como é o seu proceder, jovem? Amados, essa igreja tem recebido muito da parte de Deus, da parte do Senhor. Existe sobre nós, naturalmente, uma exigência que vem do Senhor. Não é do Edmar, não é do Júnior, não é do Hélio, é da parte de Deus. É da parte de Deus, amados. O Senhor não te chamou para você ser um excelente professor. Você pode até ser um excelente professor, mas em primeiro lugar você tem que ser um excelente discípulo.
O Senhor não te chamou para ser o melhor, o suprassumo dos advogados. O Senhor te chamou para ser o melhor dos discípulos. O Senhor não te chamou para ser os melhores dos engenheiros, administradores, contadores. O Senhor não te chamou para ser rico. Sabe para que o Senhor te chamou? Para ser discípulo e fazer discípulo. Todas essas qualidades, bom professor, bom administrador, bom engenheiro, isso vai vir naturalmente com a vida de Cristo em minha vida. É consequência da minha vida com Deus. Tudo aquilo que Ele colocar a mão, prosperará. Isso é consequência. Quero ler com vocês, estou finalizando, Hebreus 6, 9 a 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Existe uma exigência de Deus para que eu e você seja diligente, seja rápido, pare de enrolar, pare de dar passozinhos curtos e dê passos mais largos, ou melhor, corra. Como está a sua pegada? Como você tem andado? Passinho curto? Ou você tem corrido? Existe, queridos, uma necessidade do Senhor para a minha vida, para a sua vida, que não sejamos indolentes, preguiçoso. Essa palavra indolente quer dizer preguiçoso. Deus não quer que você e eu sejamos preguiçosos. Sabe por quê? Como vou chegar a ser semelhante a Jesus se eu sou um preguiçoso? Tem muita gente perdendo tempo envolvido com coisas que não edificam, com coisas que não te levam a lugar nenhum. Perdendo tempo no meio do caminho, sendo indolente. 1 Timóteo 4, 15 e 16. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que teu progresso a todos sejam manifestos. Qual o tamanho do seu progresso, meu irmão? Qual o tamanho do seu progresso, minha irmã? Jovens solteiros, qual o tamanho do seu progresso? É manifesto a todos? É perceptível? É visível?
o teu progresso? Ou é camuflado? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Existe um alvo estabelecido por Jesus para mim e para você. Como nós temos reagido? Amados, Deus tem dado uma expressão para mim assim, ó. Tem alguns que dentre nós têm criado amuletos e têm perdido tempo com esses amuletos. Deus tem falado comigo profundamente. Cuidado com os amuletos, Hélio. Cuidado. Eu quero ler com vocês Salmo 31, 6. Raimundo, abre para mim, por favor, Romanos 1, 25, por favor. Salmo 31, 6. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Romanos 1, 25. Tem muita gente apegado a amuletos. Vocês sabem, amados, o que são amuletos? Pode ser imagens. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas você está me chamando de idólatra? Amados, pasmem. Tem irmãos que têm carro, mas não tem coragem de colocar o carro dele para dar uma carona para o irmão lá na rua, onde o vento faz a curva, que é cheio de buraco, que tem atoleiro. Pasmem. Pasmem. Sabe por quê? Porque ele tem dozinha do carro dele. Esses dias eu tive que tratar com um discípulo, sabe por quê, amados? Porque eu estava cobrando dele ter comunhão com outro discípulo. E ele disse assim, ele mora muito longe. Você sabe quantos quilômetros dá da minha casa à casa dele? Eu falei, não, quantos? 23 quilômetros. 23, eu fui 27. E eu fiz a pergunta para ele, você vai a pé ou você vai de carro? Eu vou de carro. O carro quem foi que te deu? Foi Deus ou foi você? É fruto do seu trabalho. Amigão, vem cá. Vamos comigo todos os sábados lá para o bosque. Você sabe quantos quilômetros da minha casa à igreja na casa do Joedes? Dá 13 quilômetros e de volta dá 26. Todo sábado eu faço 26 quilômetros. Fora as caronas que eu dou. Ou seja, é bem possível que todo sábado, quando eu vou na igreja na casa do bosque, eu rodo mais de 30 quilômetros. Agora o fofo, lindo, que tem um carro, não pode ir na casa do discípulo para fazer uma visita, porque é 23 quilômetros. Espera aí. Cadê o alvo? Cadê o ser diligente? Amados, eu não sou esse tipo de fofo. E eu quero dizer para vocês que aqui, Júnior e Edmar, é outros homens que não é esse tipo de gente. Porque o que é nosso é de Deus. Porque entendemos que foi Deus que me deu. E se Deus me deu é para usar. Nós não temos ídolos. Jesus é o nosso Deus, Jesus é a nossa confiança, Jesus é a minha e é a nossa esperança. Esses são os homens que Ele tem levantado nessa igreja. Não temos dó de nós mesmos, não passamos a mão na nossa cabeça, não passamos a mão na cabeça das nossas esposas e nem dos nossos filhos. Agora o fofo, o lindo, tem dó de colocar o carro dele
na estrada de chão. Romanos 1:25, Raimundo. Pois eles mudaram a verdade de Deus e mentiram, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aleluias! Eles mudaram a verdade de Deus, servindo a criaturas, servindo a bens materiais. A casa do fofo não pode receber muita gente. Não pode receber pais com crianças, porque as crianças vão pegar o giz de cera, vai riscar a parede, né? E vai dar muito trabalho, né? Poxa, para limpar lá a parede. Amados, existe um homem que deu sua vida por amor de nós. Um homem que não se preocupou consigo mesmo. Um homem que não teve dó de si mesmo. Começou a dizer para os discípulos: convém que eu morra. E Pedro: não, Jesus, calma lá, arreda-te, Satanás. Foi isso que Jesus disse para Pedro, porque Pedro quis passar a mão na cabeça dele. Agora, existem, irmãos, pessoas entre nós que tem dó do carro, que tem dó da casa, e quer ser semelhante a Jesus? Querido, querida, você precisa andar mais, você precisa correr mais em direção a Jesus, e você vai ver que nada do que você tem é seu, e tudo é dele. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o alvo para a minha vida e para a sua vida. É chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você tem corrido? Você tem se esmerado? Você tem se entregue? Quando o discipulador pega você: vem cá, amigão, vamos bater um papo aqui. Como é que é você? Se esquiva? Tenta se encobrir suas falhas, seus pecados? Como é a sua justiça própria? Quer manter a aparência do bom, do santo, do ferão? Aqui tem homens que não zelam pela sua aparência nem pelo seu nome. Essa igreja tem homens que não têm dó nem pena de si, mas lutam pelo reino de Deus. Lutam para ser semelhante a Jesus. Correm, são diligentes em prol do reino de Deus. Só mais 2 textos, estou finalizando. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Quero dizer para você, meu irmão, para você se apoderar do reino dos céus, é por esforço. Não tem vida boa. Não tem vida boa. O evangelho fofinho não é pregado aqui, nessa igreja. O evangelho fofinho é pregado por aí, aqui não. Porque os 3 pastores de vocês não afofam com eles mesmos. Não tem dó deles mesmos. Lutamos pelo reino dos céus. Lutamos, pelejamos para que sejamos parecidos com Cristo Jesus. 2 João 1:8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Irmãos, cuidado para que você não esteja perdendo os valores de Deus na sua vida.
Cuidado para que você não esteja perdendo aquilo que foi conquistado com esforço. Aquilo que foi conquistado por preço de sangue. O sangue de Cristo Jesus. Se esforcem. Sejam diligentes. Sejam diligentes. Parem. Vamos parar de ser manhosos. Vamos parar de ser lentos. Vamos fazer discípulos. Vamos cuidar de vidas. Vamos ser discipuladores. Vamos ser cooperadores. Irmãs, sejam zelosas nos deveres de vocês. E assim nós vamos adentrar no reino dos céus. E assim nós vamos ser, um dia, alcançar esse alvo de ser a medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas não é passando a mão na nossa cabeça. Mas não é tendo dozinha de nós mesmos. Mas não é sendo fofinho conosco mesmo. Preservando a nossa autoimagem. Tenha prazer na doutrina do Senhor. Lute por ela. Preserve ela. Por favor. Assim o reino de Deus crescerá. E essa igreja será uma igreja não de 500, de 600, mas uma igreja de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pessoas. Se cada um de nós dermos a nossa justa cooperação. Você tem dado a sua justa cooperação ou tem esperado nesse homem aqui chamado Isaías? Que está com 79 anos, mas é exemplo, é modelo, continua lutando pela fé dele e continua fazendo discípulos. Isso é exemplo. Isaías, você é exemplo para a minha vida, meu irmão. Agora tem fofinhos novinhos, cheios de saúde, de vida, mas não tem coragem de correr, de lutar, de se esforçar pelo reino dos céus. Fica com dorzinha de si mesmo. Rapaz, o pastor está demorando, já é 10 horas, gente. Pelo amor de Deus, eu quero dormir. Amanhã eu tenho que trabalhar. Pois é, mas eu também tenho que trabalhar. Eu também acordo cedo. Vocês sabiam que eu não consigo? Edmar aqui é outro também. Passamos uma semana lá no Acre, dormindo na casa dos irmãos. Dava 5 horas, 4h30. 6 horas, sabe o que nós estávamos fazendo? Isso não era combinado. Não era combinado. Quando a gente olhava um pouco, estava tudo orando na cama, buscando o Senhor. Não era combinado. O Espírito Santo nos acordava. Amados, é com esforço que nós vamos chegar a ser semelhante a Cristo Jesus. Amém? Baixa a sua cabecinha. Senhor, foi estabelecido um modelo. Foi estabelecido, Deus, uma caminhada para nós. Quanto tempo? Talvez aqui tem irmãos que já perderam em sua caminhada. Quanto tempo? Talvez tenha aqui, Deus, homens e mulheres que estão perdendo os seus preciosos tempos, ó Deus, com entretenimento, internet, televisão, computadores. Estão perdendo tempo com descanso. O nosso descanso é no céu, porque enquanto estivermos aqui, será trabalho, luta, fadiga. Acorda-nos, Senhor, atenta-nos para essa palavra. Requer sobre nós diligência, necessidade de correr, de ir atrás, de preservar a doutrina de Cristo, de ser semelhante a Jesus, de fazer morrer o meu eu,
para que Cristo cresça e eu diminua. Abre os olhos dos meus irmãos. Não nos deixa perder tempo com aquilo que não edifica, com aquilo que não contribui com o teu reino nessa terra. Não nos deixa ser permissivos conosco mesmo. Não nos deixa cair no pecado da permissividade, no pecado da preguiça. Mas nos desperta e leva-nos a sermos homens e mulheres que buscam, que prosseguem, assim como Paulo diz em Filipenses 3, 12, 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que venhamos, ó Deus, buscar esse alvo em Cristo Jesus. É que eu te peço, Espírito Santo, fala com os meus irmãos, que essa semana eles possam estar lembrando dessa palavra, que é com esforço que nós vamos adentrar o reino dos céus. Lembra eles disso. Desperta eles a sair de seus confortos e ir visitar, e ir atrás de contato, e ir para as ruas da Ganchos, seus vizinhos, parentes, amigos, Senhor. Tira todo o comodismo dentre nós. Te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E levanta muitos discipuladores, homens que cuidam de outros homens, mulheres que cuidam de outras mulheres. Levanta novos cooperadores no meio da tua congregação. Levanta novos pastores. Por favor, Pai, em nome de Jesus, é que nós te oramos e te pedimos. Clamamos a Ti, dai-nos uma noite de descanso na Sua presença. No nome de Jesus, uma semana abençoada para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar? Dar um abraço no nosso irmão e dizer assim: é possível, irmão, você ser um discipulador. É possível, irmão, você ser um cooperador. É possível, irmão, você ser um pastor. Profetiza sobre a vida do seu irmão. Irmãs, profetiza sobre a vida dela, sobre a vida da sua irmã, dizendo assim: é possível você ser uma mulher de Deus, uma mulher idônea, fiel. É possível, porque Cristo Jesus habita em nós. Aleluias, aleluias.